Eu sempre achei que as cordas de batalha são legais, em primeiro lugar, porque são um exercício de corpo inteiro e, como regra, geralmente mover seu corpo geralmente é bom para todos os tecidos envolvidos, então você pode muito bem ter o máximo de tecidos envolvidos que puder. Mas, na verdade, as cordas de batalha são legais por causa da alavancagem. Minha alavanca favorita é, obviamente, o tipo 3, por causa do maior controle sobre a carga. Então a alavanca tipo 1 é um segundo próximo por causa do equilíbrio, e eu não seria pego morto falando sobre uma alavanca tipo 2. É por causa da alavancagem com as cordas de batalha que você consegue fazer a melhor parte, a onda. Este movimento bastante padrão aqui com as cordas de batalha eu sempre achei interessante porque surpreendentemente cria uma contração abdominal decente, mas para fazer isso temos que configurá-lo primeiro. Ao jogar as cordas para cima, você cria a necessidade de puxá-las para baixo. O movimento para cima se parece muito com o movimento de braço e certamente você poderia apenas mover os braços, mas você não obteria a grande onda disso. Para gerar o tipo de força necessária, é um movimento iniciado pelas pernas. As pernas se estendem um pouco no início do movimento para fazer o que chamamos de extensão de joelho e quadril, criada em grande parte pelo músculo quadríceps e glúteo máximo. Menos conhecidos por sua extensão de joelhos são os músculos gastrocnêmio e sóleo, os músculos da panturrilha, pois com base em sua posição quando o joelho começa em uma curva, eles podem puxar a tíbia e o fêmur para trás um pouco. E como esses músculos da panturrilha estão disparando, também temos um pouco de flexão plantar do tornozelo, que realmente não flexiona os tornozelos significativamente, mas empurrar os dedos dos pés para o chão. Toda essa ação das pernas constrói uma base estável para todo o corpo empurrar, para criar uma poderosa força ascendente. Trabalhando nosso caminho para cima, a contração do glúteo máximo também ajudará a inclinar a pelve posterior, o que ajudará a posterizar o tronco através dos isquiotibiais e ajudará na posteriorização da pelve também, mas apenas para não neutralizar uma extensão de joelho quadríceps. Os isquiotibiais e quadríceps são antagonistas, o que significa que podem criar movimentos opostos na mesma articulação ou articulações. Assim, um conjunto muscular só pode se contrair com tanta força sem parar a ação do outro. Neste caso, permite alongamento suficiente para evitar a perda de tração nos isquios, uma ativação refinada que apenas o sistema nervoso central poderia ser capaz. Com a base cuidada, agora podemos mover o tronco em posição para configurar os braços, então criaremos a extensão da coluna vertebral através da coluna lombar e torácica. O pescoço certamente está envolvido, mas seu trabalho é mais equilibrar a cabeça e a linha dos olhos em uma ação de balançar, inclinando o queixo. Mantendo a forma geral, para fazer a extensão da coluna, usamos os músculos eretores da coluna, que em muitas partes vão até a coluna vertebral. Com sua contração, e junto com o movimento posterior da pelve, todo o tronco acaba viajando para trás. Vamos encolher o braço inteiro um pouco puxando para cima com as armadilhas, depois flexionar o ombro, bem como através do cotovelo, e algum desvio radial no pulso, colocando todo o braço e as cordas junto com eles no ar. Todos estes movimentos estão a acontecer essencialmente em simultâneo, com um ligeiro atraso de baixo para cima, o que de uma forma quase artística cria uma onda através do corpo que continuará nas cordas. Para começar a onda, fomos até as costas. Para obter a onda completa, agora precisamos inverter o lado do corpo que está contraindo os músculos e trabalhar nosso caminho pela frente. No momento em que as cordas estão no ar, você pode simplesmente deixá-las cair, deixar a gravidade fazer o trabalho por muito menos esforço e, na verdade, as pernas aqui em grande parte apenas guiam uma queda para baixo o corpo acima delas de volta ao ponto de partida. Apenas relaxar as pernas pode ser suficiente para gerar alguma puxada para baixo, mas não fazemos isso com a parte superior do corpo. Puxamos as cordas com rapidez e força. Como as cordas agora estão subindo, quando trazemos os braços para baixo com força, estamos competindo contra a força ascendente que acabamos de criar. Para puxar o braço para baixo, invertemos o que fazíamos anteriormente, então simultaneamente estamos fazendo extensão de ombro, extensão de cotovelo e desvio unar do punho. Através dos músculos os braços se prendem ao tórax e assim para segurar os braços para baixo com força máxima também puxamos o tórax para baixo. E é aí que entram os músculos abdominais, o que é legal porque não é óbvio que os abdominais estão tendo alguma contribuição para uma ação como essa. Para ser completamente preciso, há um pequeno atraso entre o abdômen e os braços. Os braços estão atingindo a altura máxima, pois os abdominais já estão começando a puxar para baixo. Isso cria um pouco de ação de chicote, não muito diferente de estalar uma toalha, aumentando drasticamente a potência.
Você pode definitivamente dizer que os abdominais têm algumas direções diferentes, reto abdominal, transverso abdominal, oblíquos internos e externos, mas quando eles se contraem em uníssono, podemos dizer que eles criam uma tração para baixo no tórax e flexionam a coluna. Embora tenha sido dito anteriormente que as pernas estão relaxando, elas ainda estão guiando o movimento do corpo. O relaxamento é relativo, e por isso outra forma de dizer é que estamos produzindo tônus dos músculos das pernas que estavam previamente contraídos, o suficiente para permitir a descida, mas apenas o suficiente para retornar à posição inicial, não tanto que desmoronamos no chão. É neste ponto, com a pelve essencialmente caindo, onde o músculo grande dorsal pode ser mais eficazmente engajado. O látex é um músculo interessante, pois vai da pelve e coluna lombar até o interior do úmero. Assim, com os braços para cima e girados externamente o suficiente para importar, os látex são significativamente pré-esticados e podem contrair-se rápida e vigorosamente, ao mesmo tempo em que são arrastados para baixo pela pele. Uma última coisinha, na descida, vale a pena notar que muitas vezes há alguma contração extra do músculo adutor para trazer as pernas contra o chão. Isso ajuda a criar alguma aderência e suporte. Foram muitas palavras para falar de uma coisa simples, satisfatória, mas que valeu a pena. Como sempre, obrigado à fase 6 pela inspiração, e por estar lá naquele sol quente.